Poder a gente refletir sobre, para os irmãos poderem falar, os irmãos poderem dizer o que os irmãos viram, como é que foi o insight dos irmãos. Se os irmãos concordam, os irmãos podem até discordar. Então amanhã nós faremos isso, amanhã pela manhã às 9 horas. Então a igreja só será aberta para o culto às 9 horas. Ficaremos das 9 até às 10, no mais tardar 10 e meia. E aí descansaremos à noite. Amanhã teremos Santa Ceia. Bom, amanhã nós teremos Santa Ceia. Eu fico feliz. Daí eu não vi Facebook essa semana. Daí fez aniversário essa semana, né? Que Deus te abençoe. Eu mandei uma mensagem lá no Messenger para você. Deus te abençoe. E aí nós abrimos na segunda-feira falando sobre a prisão do pecado. Deixamos claro de que essa prisão a gente só se liberta dela com a glorificação. Nosso corpo sendo transformado de corpo corruptível para corpo incorruptível. Enquanto você, mesmo cristão, estiver nessa terra, você vai continuar pecando. A nossa natureza é essa, de pecado. A morte é o portal para nos libertar dessa prisão, dessa natureza. Falamos depois, na terça-feira, falamos sobre duas prisões. Falamos sobre a prisão da culpa, tem relação direta com o pecado. É isso, se a gente peca, a gente sente culpa ou a gente absorve culpa dos outros. Falamos sobre a prisão do fracasso. A gente é ser humano e a gente fracassa em todas as áreas da nossa vida. Não tem ninguém que possa dizer assim: eu nunca fracassei em nenhuma área da minha vida. Então, nós fracassamos por natureza. E falamos sobre a vergonha, a prisão do fracasso da vergonha. Terça-feira. Na quarta-feira nós falamos somente sobre uma prisão, que foi a prisão do passado. Essa foi bem longa também, igualzinha a prisão do pecado. Para os irmãos terem ideia, eu estou aqui com 2 folhas para hoje. A prisão do pecado eu tinha 8 folhas. A prisão do passado eu tinha 8 folhas. Mas hoje nós estamos com bem menos material. Então hoje a gente acredita, se o pastor não se empolgar, a gente acredita que a gente vai ser liberado mais cedo, na quarta-feira. Na quinta-feira nós falamos sobre mais 2 prisões. A prisão... Você não tem uma visão correta daquilo que Deus, da maneira que Deus te vê. E aí você fica achando que você é coitadinho. Isso é uma cultura dos evangélicos. Eu frisei bastante nisso. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, quando eu falar sobre religiosidade. Quase que de maneira geral, aqui no Brasil, essa cultura de evangélico aqui é meio que... nós absorvemos muito sincretismo. O que é sincretismo? Influência de outras religiões. Você vê igrejas evangélicas aí com padrões, com coisas de terreiro, de umbanda, de catolicismo. Então nós absorvemos muito isso. E isso aí nos leva para a prisão da autocomiseração. Falamos sobre a prisão do perfeccionismo. Aí eu abri meu coração, disse que essa era a minha prisão. É isso. Eu sou vivo, cuidando, trabalhando para que eu não fique preso nessa prisão. Ontem nós falamos sobre 3 prisões. E foi bem legal ontem, porque nós falamos sobre a prisão do medo. Falamos sobre a prisão do medo, todos nós temos em alguma área da nossa vida. Falamos sobre a prisão da aprovação. Muitas vezes nós queremos agradar as pessoas. Você só tem que agradar a Deus, ainda que todo mundo esteja contrário ou com ideias diferentes da sua. Falamos sobre a prisão das obrigações, ou seja, você se sente obrigado a carregar, às vezes, fardo de pessoas que às vezes manipulam você e que te usam para poder você carregar fardo que não é teu. Deus não te disse para fazer nada, Deus não te direcionou a fazer nada, mas você faz por quê? Porque existe uma pessoa que quer, na verdade, lançar fardo sobre a sua vida. Hoje nós falaremos sobre 3 prisões. A primeira delas é a prisão das regras. Marquinhos, pode colocar aí. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A prisão das regras. Coloca aí para mim, Marquinhos, Gálatas 1, versículo 6. Nós vamos começar com o versículo. Amados, essa prisão é muito interessante, por quê? Porque, como evangélicos,
a igreja quase sempre ela impõe muitas regras na nossa vida. E não é isso? Mas não é apenas a igreja em si. As pessoas, a sociedade colocam às vezes regras as regras são boas, as leis são positivas e a gente não pode viver sem elas porque senão não tem ordem. Mas às vezes a pressão ela é mais do que o normal. Paulo vai dizer assim: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está dizendo isso por quê? Porque às vezes o nosso evangelho pode falar mais de regras do que de graça. E Paulo está chamando os irmãos aqui a se atentarem para essa questão. Coloca o versículo 7 também, Marquinhos. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Uma das grandes questões hoje é o que é evangelho. O que é evangelho? Evangelho é palavra de boas novas, boas notícias. Você estava ferrado, você estava arruinado, você estava mal, você estava miserável na sua condição de pecado. E o evangelho vem trazer para você esperança. Sendo que a mensagem que nós veiculamos, às vezes de púlpito, a mensagem que nós passamos para as pessoas, é mais ou menos essa. Mas essa não é a total. Porque nós, para poder atrair, nós meio que ocultamos algumas coisas. E nós, na verdade, transformamos o evangelho de Cristo Jesus, ou facilitando ele demais, ou deixando ele pesado demais. Lembra-se que uma das pregações eu falei que o nosso problema é o equilíbrio. Ainda sempre foi. A questão do homem é o equilíbrio. E quem dá esse equilíbrio é o Espírito Santo de Deus. Aquele que é de mais, ele, sob a influência do Espírito Santo de Deus, ele vai ser de menos. Aquele que é de menos, isso, através da ação do Espírito Santo, ele vai conseguir um equilíbrio. E a igreja, o evangelho se tornou assim. Será que a fé cristã, ela é baseada em graça ou ela é baseada em regras? Você já observou que em algumas comunidades evangélicas e até na sociedade, para poder você se tornar parte dela, você tem que mudar algumas coisas? Você já observou que existe um linguajar próprio de crente? Existe um linguajar próprio de crente. Existe uma forma do crente se vestir diferente. E eu não estou aqui dizendo você se vestir igualzinho ao mundo, não é isso, com essas aberrações do mundo, não. Mas existem crentes que são muito estranhos, muito estranhos. É interessante porque quando a gente parte para uma tradução da Bíblia, do grego, do hebraico, o que você vê é o seguinte, é que a Bíblia ela é pesada. Os versículos da Bíblia são pesados. A Bíblia ela não desce para a gente poder se adequar. A Bíblia ela vai trazer verdades aqui e você é que tem que se adequar às verdades da Bíblia. Mas a questão toda é de que na nossa língua nós não conseguimos mensurar todos os versículos, todas as traduções da maneira que a Bíblia é, porque é uma tradução. Por isso que às vezes, isso a teologia nos ajuda. Por quê? Porque quando você vai para o texto original, você tem a dimensão daquilo que a Bíblia quer dizer, da importância que aquilo quer dizer, do peso que aquilo quer dizer. Por exemplo, essa palavra graça é uma palavra assim extremamente torcida por nós. Mas enfim, o cristianismo regras a serem seguidas. E se você não seguir essas regras, ou se não estiver de acordo com o estatuto da igreja, ou de acordo com a visão da liderança da igreja, o que acontece com você? Você é penalizado por essas questões todas. Jesus sempre apresentou aos seus seguidores padrões. O Sermão do Monte é uma das coisas mais lindas que você tem nas palavras de Jesus, porque Jesus ali ele vai esmiuçar questões da lei. Jesus ali ele vai falar diretamente para as pessoas.
Jesus ali, ele fala com amor, mas ele coloca o padrão lá em cima. Jesus ali vai falar coisas assim tremendas, que na verdade confrontam a mim, confrontam a você, mas ele coloca o padrão lá em cima, mas ele fala com amor. Porque o evangelho, na verdade, a única coisa que transforma pessoas é amor. E eu não falo das regras, amados, que tem fundamento bíblico, é isso, que estão pautadas na Bíblia, mas muitas criadas, nós criamos, nós adulteramos a Bíblia. Às vezes até sem um conhecimento prévio, não é isso? Como por exemplo, aquele texto que eu usei, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quando eu usei aquele texto, eu usei por quê? Porque a maioria dos pastores fazem uma interpretação errada daquilo. Você não pode todas as coisas. Somente porque você é salvo, você pode todas as coisas. Isso não é bíblico. Dentro de uma hermenêutica bíblica, isso aí não é bíblico. Paulo, ele começa a contar as suas dificuldades, os seus problemas, o seu pesar, né? Isso quantas vezes passou por dificuldades. E ele disse assim, olha, olhando para trás, eu posso dizer que eu pude passar por tudo isso, porque é o Senhor que me fortalece. Mas isso não é um chavão para que você possa viver uma vida onde, né, isso você possa até desafiar. Não, eu posso. Como se você fosse um objeto peculiar, um semideus, como se Deus, na verdade, como se você não errasse. A gente não pode fazer isso. Muitas regras, amados, precisam ser quebradas dentro da nossa igreja, regras que não são bíblicas. Dentro da nossa vida. Querem ver uma outra coisa? Deixa-me falar. A família onde você nasceu, ela era de um jeito. Ela tinha valores, regras, uma ética de viver. E você absorveu essa. Para você, o que você aprendeu se tornou uma regra. Mas isso não quer dizer que o que você aprendeu está correto. O que você aprendeu pode estar errado. Eu lembro quando eu era criança, meus pais não deixavam eu tomar suco de manga com leite. Me ensinaram assim. Eu não podia almoçar e tomar banho, porque diziam que eu ia morrer. A falta de conhecimento, quase sempre as regras são criadas por falta de conhecimento. A liderança, o líder quer controlar, administrar a vida das pessoas e aí impõe sobre nós regras. E justificam através de alguma falácia. Mas são falácias, não são verdades. São falácias, não são verdades. Então o que o diabo tenta fazer, na verdade, é tirar a gente dessa perspectiva de liberdade. Amados, a cruz de Cristo nos trouxe liberdade para todas as áreas de nossa vida. Os pecados que ainda cometemos e ainda lidamos com eles, bastaria um ato de confissão de pecado para poder você se tornar livre. Bastaria um ato de confissão, como nós fizemos no primeiro dia aqui. Abrir a minha boca, me ajoelhar diante do Senhor, me arrepender e dizer, Senhor, eu me arrependo, eu errei contigo. Querem ver algumas coisas que são regras, basicamente, na nossa vida, Eu estou falando de igreja. Eu vou falar também no contexto aí de fora. A bebida, ela é pecado? Biblicamente, ela é pecado ou não? Não, pecado. Contrariei algumas pessoas. Se você perguntar ao pastor bebe? Não bebo. Por uma escolha minha. Mas o vinho em si, ele não é pecado. A bebida alcoólica não é. Se formos partir por aí, por bebidas que viciam, tem muita gente aí que não sairia daqui porque seria condenado pelo café. Tem gente que não passa sem um cafezinho. Não é isso?
Querem ver uma outra coisa também? Que são impostas sobre a vida da gente? Deixa eu colocar aqui, os irmãos reflitam, amanhã os irmãos terão direito de resposta e de questionar tudo isso que eu estou falando. A pena de morte. Existe margem na Bíblia para a pena de morte? Existe ou não existe? Você tirar a vida de alguém. Para essa frase minha, você não pode fazer. Você tirar a vida de alguém. Mas para o Estado pode fazer isso? Biblicamente, nós temos vários exemplos na Bíblia, poderia abrir o Velho Testamento, vários momentos, onde você vai ver que a orientação de Deus é matar. A orientação de Deus é matar. O povo, quando guerreava com outro exército, ele aniquilava, ele não tinha misericórdia, não, ele matava vidas. Os Estados Unidos é um país extremamente cristão. Deixa eu corrigir, extremamente protestante. As leis dos estados, elas são independentes. A maioria dos estados adota a pena de morte ou a prisão perpétua quando a pessoa infringe no erro 3 vezes. Quando a pessoa é reincidente 3 vezes. Aí tem algumas pessoas que dizem assim, não, mas isso é pecado. Para com isso. Você pode não aceitar isso, assumir isso. Como eu assumo que eu não bebo. Mas afirmar que isso é pecado quando o Estado quer proteger outras vidas. Quero dar uma outra coisa. A indumentária. Você já viu que para poder você ser crente, você tem que ter uma indumentária meio que diferente dos outros? É assim. Em algumas igrejas, a pessoa não pode vir nem de short cultuar a Deus. E olha que eu que fui nascido no Evangelho, nem calça comprida podia. Tem muita gente aqui que não poderia estar aqui hoje, se fosse uns 30 anos atrás. Por que mudou? Porque não era bíblico? Não. Por que mudou? Os irmãos da Assembleia de Deus, nós temos aqui alguns, hoje cortam cabelo. Se fosse uns 10 anos atrás, poderia cortar cabelo, Robson? Normalmente esses irmãos não poderiam cortar cabelo. Usar maquiagem, não poderia usar maquiagem. Ir à praia, não poderia ir à praia. E se fosse, tinha que ir de macacão. Com a roupa da igreja. E hoje, rapaz, eu louvo a Deus quando igrejas, Assembleias de Deus, elas fazem isso. A Bíblia mudou? A doutrina bíblica mudou? Não. Eram fardos, eram regras que eram impostas sobre a nossa vida. Hoje, já pensou? Questão de... O pessoal não deixava nem raspar nem um sovaco, entendeu? Tinha que ser tudo cabeludo. Era ou não era, irmãos? Não era assim? Tinha que ser tudo cabeludo. E por uma questão de higiene, a gente sabe que as pessoas, elas se depilam por questão de higiene. Mas algumas igrejas, os irmãos vão ver algumas coisas aqui que vai chamar a atenção dos irmãos, a ficha vai cair. Eu só dei alguns exemplos. Coloca o próximo slide aí, Marquinhos. Olha só o que crentes são doutrinados, ensinados sobre o que devem pensar, jamais como pensar. Isso é uma verdade. Quase sempre é mais fácil para o pastor dizer para o crente o que ele vai fazer, o que ele deve fazer, do que ajudar o crente a pensar e ele mesmo achar conclusões na própria Bíblia. Todas as vezes, eu falo isso assim com bastante propriedade. Tudo aquilo que eu falo lá, o irmão pode questionar. E ver se tem fundamento bíblico ou não. Eu posso errar? Posso. Mas olha que eu estudei pra caramba para poder também explicar aqui para você. Amanhã, quando você vier com pergunta para mim, bem preparado. Eu estudei muita coisa.
tanto na Bíblia, quanto conhecimento geral, para poder ministrar sobre a tua vida. Eu seria um leviano se eu não estivesse pregando a verdade aqui para você. Seria leviano. Essa é uma prisão. Acabou o slide, Marquinhos? Acabou, não acabou? Vamos lá para a próxima prisão. A prisão da religião, ou da religiosidade. Os irmãos vão ver algumas coisas aqui muito interessantes. Está vendo pela imagem? A imagem, ela tem um crucifixo, ela tem um pingente, ela tem uma corrente, mas ela tem algemas. Isso quer dizer que a religião em si, ela sempre vai escravizar pessoas. A religião, ela é, se você procurar no Wikipédia, na enciclopédia, você vai ver que a religião, a gente aprende isso até na escola, a religião é a busca do homem por Deus. Você não alcança Deus pela sua busca. Biblicamente, você foi alcançado por Deus. Você não tem mérito. A religiosidade leva o homem a buscar Deus. Mas você só encontra se Deus quiser ser achado. Na soberania de Deus, é Ele quem busca o homem. E isso fala de relacionamento. É Ele que dá o pontapé inicial. Querem ver um exemplo disso bíblico? É com a vida de Abraão, ou Abrão. Abrão, ele era caldeu. Todo mundo acha que Abrão vinha de uma família, né, isso boa, porque se tornou o pai da fé. Abrão, toda a família de Adão era da não é isso? Ele era Caldeia, ou dos caldeus. Sabe onde que era isso? Babilônia, onde era politeísta. Eles tinham muitos deuses. E quem começa a relação? Quem vai em busca do homem? Quem começa, quem chama, quem inicia o diálogo? É você? Uma das nossas visões erradas é achar que o culto começa com a gente. O culto nunca começa comigo. Mas eu não tenho a bola tão cheia assim para poder o culto. O culto começa em Deus. É Ele que nos convida para estar na sua presença. É Ele quem dá o aval, é Ele que diz assim, não, agora você pode estar na minha presença. É Ele que é o soberano. Então, muitas coisas na nossa vida, elas são detorcidas por causa da religiosidade. E religiosidade, amado, a nossa religiosidade evangélica é estranha pra caramba. Desculpa estar colocando dessa maneira. Ela é estranha. A nossa religiosidade evangélica, ela é tóxica. Ou amenizando, usando palavras eufemistas, para poder amenizar aquilo que eu quero dizer. Usando o eufemismo para poder amenizar. O nosso evangelicalismo, na verdade, ele compromete o evangelho. Todo mundo acha, né, isso que nós batistas, não, filho. Tem muita história antes. Temos reformadores muito antes de nós batistas surgimos, que viemos do puritanismo. Então, antes de nós chegarmos a ser o que somos, na verdade, existe toda uma história para trás que não pode ser deixada de lado. Tem que ser pensada. Mas hoje, não é isso? A forma de pregarmos, a forma de fazermos apelo, isso tudo é muito estranho na Bíblia. Não tinha esse formato de levantar a mão das pessoas virem à frente, não tinha isso. O povo ia se convertendo, ele ia chegando, mas não tinha esse formato. Não tinha essa forma nossa de adoração, assim, em templo. Eu vou falar na próxima prisão um pouco sobre isso. Uma coisa que, na verdade, nós ficamos viciados é templo. A religiosidade é tóxica, ela contamina em vez de contagiar. Quando nós fizemos a visão da igreja, né, isso, e a missão da igreja aqui, nós falamos que nós queríamos ser uma igreja contagiante. Contágio é extremamente positivo. Léo, depois eu procurei, contágio é extremamente correto para essa visão. Contágio não fala de coisas negativas, não. Contágio fala de influência sobre a vida de outras pessoas. O evangelho deveria ser contagiante e não contaminar
Os evangélicos deveriam contagiar pessoas em vez de contaminar. Mas você sabia que muita gente corre de evangelho? Sabia disso? Muita gente corre de evangelho. Ontem os irmãos viram a doutora Rosalda aqui. É uma das pediatras mais conceituadas em Magé. Ela é professora da FESO e minha aluna de inglês. E aí eu chamei ela para vir no domingo. Ela não veio no domingo porque estava em Teresópolis. E aí ontem, quando eu dei aula para ela pela manhã, ela falou assim: Elias, vai ter hoje? Eu falei assim: vai. Então eu vou. Aí ela veio. Saiu daqui maravilhada com tudo que ela viu, com tudo que ela experimentou e tudo mais. Ela é católica. E eu falei sobre essa questão de católico aqui no primeiro dia. Dentro de uma visão geral, catolicismo é cristianismo. Cristianismo. Católico é cristão. Pode não ser dentro das nossas doutrinas dos evangélicos, mas são cristãos. E é interessante porque muita gente, ela me perguntou assim, ela não está aqui não, né? Ela está no escuro. Espero que ela não esteja aqui. Mas ela me perguntou assim, talvez se ela estiver na internet, aí eu estou frito. Aí na próxima aula ela me pega. Ela falou assim: Elias, pode ir de calça comprida na sua igreja? Sabe o que ela... sabe qual foi o ato falho dela? Que tipo de igreja é a sua? É uma igreja estranha? As pessoas podem vir como estão. Elas têm que vir como elas estão. Mas ela me perguntou se ela poderia vir de calça comprida. Se a doutora Rosalva, vai do jeito que a senhora quiser. Vai do jeito que a senhora quiser. É interessante que há pessoas que se inflam e se sentem, não é isso, tão santos assim, não é isso? A gente acha que ser evangélico é muita coisa, apenas porque acham que tem menos pecado do que a maioria das pessoas, e aí a gente vai para aquele lado lá. Meu professor, Dr. Steve Brown, agora no mestrado, eu peguei muito desse material com ele. Ele ministrava apenas para pastores e líderes, dentro de um seminário conservador. O seminário que eu fiz foi um seminário conservador. Ele disse assim: a religião é para pessoas que não querem ir para o inferno. E o cristianismo é para pessoas que já estiveram lá. Os irmãos prestaram bem atenção, eu vou repetir. A religião é para pessoas que não querem ir para o inferno. O cristianismo não. O cristianismo é para pessoas que estavam no lamaçal do pecado, estavam no inferno. E lá Jesus resgatou. Uma das coisas mais lindas na Bíblia com a morte de Jesus Cristo, sabe onde Jesus passou os 3 dias que ele estava morto? No inferno. A Bíblia vai dizer isso. No momento que Jesus morre, ele vai ao inferno, pegar as chaves do inferno, para trazer todos que estão na condição de perdidos a salvação de Cristo Jesus. Mas isso é lindo demais. Evangelho é para gente pecadora. Evangelho não é para gente religiosa. Gente religiosa, ela quer fugir do inferno apenas. Pessoas que só querem falar aqui. Eu coloquei aqui e vou falar. Já viu crente evangélico que só quer ouvir música evangélica? E quando você ouve uma música boa, secular, as pessoas... tá amarrado. Sai. Eu gosto muito de música americana, porque as músicas americanas não têm essa besteirada toda que a nossa letra aqui do Brasil tem. As nossas músicas são muito levianas, são muito baixas. Então a música americana, é isso. Eu sempre deixo, entendeu, a minha rádio, a rádio do carro lá no Falar Good Times. Aquelas músicas americanas antigas, bonitas. E as músicas americanas, inclusive de hoje, elas não têm. Poucas são infringe, poucas são baixas. E eu ouço.
Gosto de ouvir. Aí outro dia, eu entrei no carro com o irmão. Aí, estava na rádio. Eu liguei a rádio. Estava exatamente na estação onde tinha música secular. Sempre ou é melodia ou é uma das rádios dessa secular. Eu senti que o irmão não falou nada, mas ele disse: se você só quiser assistir música, ouvir música evangélica, você pode assistir. Mas isso não quer dizer que você vai para o céu. Se você for religioso, você vai para o inferno. Você já viu que tem crentes que só assistem filmes cristãos? Que povozinho estranho, né? Tanto filme bom, tanto filme de reflexão. O camarada só quer assistir filme cristão. Essa cultura cristã, amados, escraviza, vai deixar você preso dentro dela. Por isso que às vezes a maior dificuldade da igreja é levar um evangelho contextualizado. Por quê? Porque a gente acha que todo mundo pensa igual a gente aqui dentro da igreja. E o povo lá de fora está muito diferente. Só tem um amigo crente. Ah, para! Sua amizade deveria ser com qualquer pessoa. Eu lembro que Dona Zeninha, ela era da Umbanda. Eu lembro que antes dela morrer, eu fui lá orar por ela. E ela me tratou muito bem, melhor do que muitos crentes. Eu compartilhei aqui no domingo pela manhã uma experiência que eu tive com a minha cachorra, que eu fui levá-la para poder fazer um ecocardiograma. Cheguei lá em Teresópolis, eu não paguei pelo ecocardiograma porque seria R$800 para poder pagar, eu consegui gratuitamente. E aí eu subi com a minha cachorra para poder fazer o ecocardiograma. E cheguei lá, encontrei uma pessoa muito sorridente, muito feliz e tal. E ela me recebeu muito bem. E eu falei assim: doutora, tem algum preço? Eu disse: não, Elias. É aquilo que eu combinei com a outra veterinária. Eu vou fazer isso porque é meu dízimo. Ela usou a palavra dízimo. Presta bem atenção. Uma pessoa não é evangélica. Ela usou a palavra de dízimo. Aí eu fiquei assim: rapaz, essa senhora é evangélica. Por quê? Você pensa o quê? Evangélico é gente boa. Evangélico é gente, não é isso? Que se doa, generoso. Não é isso? Então ela está fazendo isso porque ela é evangélica. Eu perguntei assim: doutora, a senhora é evangélica? Não, eu sou espírita, sou da Umbanda. A doutora mais graciosa do que muitos crentes. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Eu falei assim: eu sou pastor. E agradeci a ela porque ela estava fazendo aquilo gratuitamente. Ela da Umbanda estava usando um termo que é igrejal. Ela saiu da cultura dela para usar um termo que é nosso, dízimo. Dízimo não é de gente umbandista. Mas ela estava usando um termo nosso. Você está vendo que é bom, às vezes, você atravessar a fronteira da cultura para poder você enxergar melhor as coisas? É bom você pisar numa terra onde tem homossexuais para poder você enxergar algumas coisas. É bom você trabalhar com prostitutas para poder você enxergar algumas coisas. Renata me postou que tem isso eu já tinha visto. E falei até para Renata já, uns 2 meses atrás: Renata, tem muito mendigo. Mendigo aqui na cidade. Vamos fazer alguma coisa. Aí Renata, nessa semana de frio, passou por ali pela uma agência, um montoeiro de mendigo ali. Amados, eu passo por ali, meu coração se move para fazer alguma coisa. Porque a igreja deveria fazer alguma coisa. Aí Renata, ontem estava levando um caldo que sobrava daqui para lá. Eu falei assim: rapaz, boa intenção, maravilhosa, o caldo que sobrava, mas nós não deveríamos dar a eles o que nos sobra. Nós deveríamos fazer e levar para eles. Sabe por quê?
Pessoas que conhecem a Deus devem dar o melhor para Ele e para o próximo. E não o pior. E não a sobra. Sabia que a gente deve um para o outro amor? A gente deve um para o outro paciência, companheirismo, ajuda. Porque o mundo lá fora, LGBT ou qualquer outro, é muito mais humano do que às vezes a igreja. E querem ver um exemplo disso? Sabe por que Jesus ele foi tão poderoso na sua mensagem? Porque ele era 100% humano. E a religiosidade nos tira a humanidade. Porque ser religioso é viver num mundo de pecado. Tem crente que só usa cueca ungida. Cueca da marca crente. Tem isso também, rapaz. Eu passei ali no Saara uma ocasião e vi uma loja de... Não sei se era da loja, mas era uma loja de artigos evangélicos. Mas olha só o que vendia? Cueca. Junto com Bíblia. Mas a gente pensa assim. A gente pensa que de repente não é isso. Não. Tem coisas que são especiais, ungidas. Tem gente que só come biscoito de crente. Eu vou dar aqui alguns exemplos aqui, os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer. Só lê livro de crente, livro evangélico. Amados, você está em que mundo? Porque metade da tua vida está nessa terra. Quando o povo foi levado para a Babilônia, o próprio Deus falou assim, olha, vivam, se misturem, aprendam. A Babilônia ainda era um centro cultural enorme de ciência. E Deus mandou o povo dele, porque ele ia ficar lá no cativo muito tempo. Ele disse, olha, vocês não se excluam do povo, não. Se misturem com eles. Eu quero dar aqui alguns exemplos. Eu vou escolher quem aqui. Vinícius, você está com um problema sério de saúde. Eu não vou te chamar aqui não, porque ontem eu chamei Bubu aqui, joguei a moeda aqui, Bubu veio com medo e falou assim, Senhor Deus, vai ser um tapa. Por falar nisso em tapa, Renata, cadê Alain? Eu ontem tive que rir muito com Alain. Alain ontem falou assim, Renata, Renata, fui para casa rindo e fiquei rindo aí na noite assim, falou assim, pastor, chama a Renata, não vai sobrar nada para Renata não, chama a Renata e dá um bico na perna dela. Aí eu fui rindo com ela. Olha lá ele lá, olha, falando nele, olha só, ó. Estou aqui te entregando, olha lá. Eu estou te entregando, já te entreguei já. Mas, Vinícius, vamos fazer o seguinte, você está com uma doença muito séria. Precisa fazer uma cirurgia. Existe o doutor Carlos, que é um cirurgião, e ele é membro da Igreja Batista Central em Magé. Ele vai à igreja todo domingo. Está lá, certinho. Mas ele não é tão bem conceituado, não. Algumas pessoas morrem na mão dele. Agora, tem um outro médico, que é do Candomblé. O camarada é excelente, é um especialista. Poucas pessoas morrem na mão dele. Você vai na mão de quem? Na mão de quem? Do médico. Amados, eu estou falando alguma coisa aqui errada? Pensa bem. Se você tem 2 médicos, e nem sempre o crente é o melhor profissional. Muitas vezes eu procuro o profissional que é crente para poder fazer alguma coisa. Mas às vezes é enrolão e lambão. E o incrédulo, ele aponta o alvo e coisa e tal. Eu vou em quem? Só porque você é crente, você vai defender, ficar escravo a uma cultura religiosa? Vou dar um outro exemplo. Tem um restaurante. Tem um restaurantezinho da irmã Jussara.
restaurante tem uma comidinha boa, muito gostosa. Mas tem um restaurante que é do pessoal dos mormons. Não, testemunha de Jeová. E dizem que a comida lá é muito boa. O crente, no restaurante da irmãzinha, a comida é mais cara. Ele precisa dar o dízimo. No restaurante do Testemunho de Jeová, a comida é mais barata. Você vai aonde? Seja sincero. Você vai aonde? Essa cultura religiosa, essa cultura evangélica no Brasil, ela é ridícula. E eu estou falando da nossa cultura. Eu posso falar, eu sou pastor, eu estou falando de mim mesmo. Tenho autoridade, me sinto na autoridade. Eu fui criado dentro do evangelho. Eu já vi coisas assim absurdas. Na igreja onde eu fui pastor lá em Balneário das Conchas, tinha uma irmã, estava anotado em ata, a exclusão de uma irmã porque ela andava de bicicleta. Ela andou de bicicleta. Os irmãos acham isso estranho? Foi excluída porque ela andou de bicicleta. Aqui eu coloco aí alguns slides aí. Vejam esses slides aqui. Quando eu digo que nós evangélicos somos estranhos, esquisitos, e aquilo que nós são nossos irmãos. Lembra-se que eu falei, aquele cabelo todo para poder fazer a parabólica aqui em cima, fazer o suspiro. Amado, se bater um piolho ali, nem o sangue de Jesus liberta essa irmã. São irmãos nossos. Aí a doutora Rosalda iria perguntar realmente, olha, como é que 7 pessoas na sua igreja se vestem de calça comprida? Coloca uma outra. É o evangelho. Coloca uma outra. É o evangelho. Coloca uma outra. É o evangelho. Para dali a Elaine, né, a cantora. Ali parece mais um arco-íris, né? Eu acho que se elas colocarem, ficarem uma do lado da outra assim, dá para poder montar um arco-íris ali. Isso tudo, na verdade, assusta as pessoas de fora. Porque nós estamos presos a uma religiosidade que vestimos, que ouvimos e que às vezes faz parte até dos nossos rituais de culto. O que Paulo diz? Que se um não crente chegar numa igreja e tiver 10 pessoas falando em línguas, vão achar que essa igreja é uma igreja de doido, de maluco. Paulo vai falar sobre isso. Fernando hoje estava brincando, estou quase chamando você agora aqui, não é isso? Para poder ele marchar aqui na frente, não é isso? Fernando falou assim, pastor, hoje é dia de marchar. Não adianta ficar vermelho agora não. É isso, falou assim, pastor, hoje é dia de marchar, e de pular, e de saltar. Mas imagine se você, se metade da igreja está marchando, está pulando aqui, chega um não crente ali. Assim, isso aqui é a igreja ou isso aqui é um hospício? Pensa, irmão. Jesus. Se Jesus viesse hoje, como é que ele viria? Qual seria a roupa dele? Podem falar agora. Não falei não. Salve para amanhã. Mas se Jesus viesse hoje, ele viria como? Ele viria com as roupas lá do Oriente? Lá da Palestina? Se ele nascesse, se ele viesse aqui, nascesse lá no fim do mundo, lá no saco. Se ele nascesse lá no cantinho do saco lá. Vocês acham que ele viria, que ele, como ser humano, ele seria trajado como naquela época? Amados, eu lembro, eu tenho uma foto horrível.
Horrível. Tem gente, olha só, pessoal, isso aí não é certo, não. Estou fazendo bullying com o pastor. Falou assim, uma só, pastor? Quantos aqui são daquela época de calça de boca de sino? Você tem alguma foto com calça de boca de sino? Todas as vezes que eu vejo aquela foto minha de calça de boca de sino cobrindo meu sapato assim, eu falo assim, rapaz, como é que eu vesti aquilo? Você acha que Jesus, se ele viesse hoje, Jesus não viria dessa maneira não, filho. Jesus iria colocar um jeans engrenado, iria colocar uma camisa, uma t-shirt bem legal, e ele viria na moda. Você acha que Jesus iria mandar buscar? Você acha que Jesus iria mandar buscar lá aquele burrinho lá, aquele jumento que estava lá? Porque o jumento que Jesus usou era 0 quilômetro, ninguém tinha sentado nele. Você acha que Jesus iria mandar buscar um jumento para poder ele entrar dentro de Magé do saco em cima de um jumento? Ah, para. Jesus ia vir num Tigo 8. Jesus não viria dessa maneira. Deixa eu mostrar como é que difere, como é que é a diferença cultural nossa, como é que o evangelho, na verdade, nos escraviza. Pode um crente lidar com artes aqui no Brasil? Não. Pode um crente ser músico aqui no Brasil? A gente torce o nariz. Eu conheço uma pessoa, Albertino, que quer viver da música, muitas pessoas conhecem, ele é meio que marginalizado entre o povo evangélico. Ele não é chamado para poder tocar na maioria das igrejas, porque as pessoas não deixam ele subir no altar porque ele toca, às vezes, secularmente como músico. Na cultura americana é diferente. Coloca aí, Marquinhos. Próximo slide. A cultura evangélica. Eu estou fazendo comparações da nossa cultura, como é que ela é escrava, como é que ela nos coloca em prisões, e a cultura americana. Olha só. Denzel Washington. Sabia que ele é irmão nosso? Sabia ou não, irmão? Glória a Deus, né? Denzel Washington, evangélico. Vencedor de 2 Oscars. 2 vezes. Evangélico. Olha só o que Denzel Washington disse em uma das suas reportagens. E volta e meia as pessoas compartilham as coisas no Face sobre Denzel Washington. Ele diz assim, ó, leio a Bíblia todos os dias. Ator de Hollywood. Essa segunda frase dele eu achei linda demais. Antes de dormir, coloque seus chinelos debaixo da cama. Assim, quando você se levantar de manhã, terá que ficar de joelhos para encontrar. Na cultura americana, crentes se destacam porque o evangelho não causa prisão sobre a vida dele. Não causa. Não provoca. Coloca aí outras pessoas aí. Mel Gibson, católico. Esse eu coloquei de propósito, porque é cristão. E ele é o tipo do católico ultraconservador. Qual foi o filme mais aplaudido pelos cristãos? A Paixão de Cristo. Produzido por quem? Mel Gibson. As imagens, várias imagens que nós já utilizamos aqui dentro da igreja para adoração, vieram do filme de Mel Gibson. Agora você vai dizer, né, porque é católico. É como se você rejeitasse não comer. Coloca aí mais aí. Tem gente boa aí. Tom Hanks, ganhador de Oscar também. Membro da igreja ortodoxa. Você está vendo que o evangelho nos Estados Unidos soa diferente? Não escraviza, não causa, não prende as pessoas dentro de um mundo. As pessoas, elas vivem a sua vida religiosa dentro da igreja, mas as pessoas vivem no meio secular. Coloca aí mais pessoas aí. Membro da igreja luterana. Sabe quem é essa aí? Eu não coloquei o nome. Jane Fonda.
membro da igreja luterana. Vamos falar mais à frente. Chris Pratt nasceu em um lar luterano e hoje é abertamente evangélico. Todos atores famosos de filmes que nós já assistimos várias vezes. Vamos lá para o próximo? Não, essa aqui é Jane Fonda. A outra, então, eu esqueci. A outra era... a outra... Volta lá, Marquinhos. Volta lá. É Olivia Newton-John. Olivia Newton-John. Agora pode passar. Coloca lá na... Jane Fonda. Se converteu ao cristianismo com uma das mensagens do pastor Billy Graham. Membro de igreja. Cristã. Irmã nossa. Vamos lá para o nosso próximo slide. Irmãos, conhecem esse camarada aí? Gosta de bater nos filmes? Dwayne Johnson. Cristão, evangélico. Coloca mais gente boa aí. Justin Bieber. Esteve aqui no Brasil. Foi pro Rock in Rio. Fez o show no Rock in Rio. Na época ele estava muito envolvido com drogas. Mas ele, na verdade, ele nasceu, os pais deles eram cristãos. Elvis Presley, irmãos. Aquela Mariah Carey, não, aquela cantora Whitney Houston. Todos com berço cristão, todos passaram pela igreja, todos cresceram dentro do evangelho. Aí, recentemente, ele se converteu. Aí o Justin Bieber falou o seguinte: não sei se estaria vivo hoje se não fosse a graça de Deus. Ele estava preso às drogas, foi parado. Aqui no Brasil mesmo parece que ele arrumou uma confusão grande aqui, queriam prendê-lo. O evangelho é para regenerar pessoas, é para dar graça, é para poder mostrar assim: olha, você pode ser diferente. Agora, se você pegar um evangelho como nós temos hoje, muita gente não vai querer ser crente como eu e você. Você está entendendo? Vamos lá, tem mais gente aí. Quem é esse camarada aí? Chuck Norris. Membro ativo de sua igreja. Hoje é evangelista e pregador. Mas ele sempre foi evangélico. Coloca o próximo aí. Quantos aqui assistem o Home and Health, aquele programa de fazer casa? Não é isso? Eu adoro esses programas. A Arlene fica assim, meio que chateada comigo, porque eu só assisto esses programas. Esse aí é o Chip e a Joanne Gaines. Eles têm um programa de fixer-upper. Eles pegam uma casa antiga e eles deixam a casa nova, de acordo com aquilo que as pessoas... Eles são membros ativos da igreja. Eu consegui o nome. Antioch Community Church. Membros ativos. Estão todos os dias no H&H. Home and Health. Você vê que quando você sai da sua esfera, quando você sai do seu mundo, quando você sai e você se torna alguém popular, você leva outros, você influencia outros. Aqui você não pode influenciar ninguém. Você tem que ser lá fora. Coloque aí mais uma pessoa. Também está no Home and Health. Daniela e Adam e os Busbys. Esse casal já tinha aquela filhinha maior, tiveram quíntuplos. Nasceram 5 crianças. E montaram o programa que passa no Home and Health. E interessante que eu assisti a apresentação das crianças, sabe aonde? Numa igreja evangélica americana. Passou no Home and Health. São evangélicos, cristãos. Coloca aí mais aí para poder a gente ver. Ali, a família de Rico. Amados, isso aí é o que eu queria fazer com a Arlene, mas a Arlene não aceitou. Ali tem a família de Rico. Deixa eu ver se eu lembro. Parece que tem um quíntuplo, 5 filhos de uma vez só. Uma gestação trigêmea. Não. Primeiro veio a menina maior. Depois teve trigêmeos, 3. Teve 2 vezes gêmeos. E na última gestação veio 5. Olha só, coisa boa.
Os filhos são heranças do Senhor, são como flechas na mão. Entendeu? Olha só quantas flechas ele tem. Se alguém quisesse pegar a gente agora, a gente estava numa boa. Essa família de Rico toda, amados, são evangélicos. Outro dia passou uma cena, eles cantando Amazing Grace no programa. Aquilo encheu meu coração de alegria. Acabou? Não. Membros da igreja batista, de uma das igrejas batistas no estado do Alabama, a Courtney e o Eric Waldrop, são evangélicos. Esse aí também teve um filho, depois teve gêmeos, depois teve 6. Faço o programa deles também no Home and Health. Esse aqui também ouvi a apresentação dos bebês na igreja evangélica. Se você entrar no Home and Health lá no site e for vasculhar lá, você vai achar tudo isso que eu estou dizendo. Acabou, Marquinhos? O que eu quero dizer é o seguinte: hoje a nossa religiosidade evangélica mais que escraviza a gente, porque se você sair e for se destacar na sociedade, você é impedido. Você não pode exercer vida profissional fora. E conhecereis a verdade vos libertará. A última prisão, para poder a gente encerrar. Vamos lá, Marquinhos. A prisão dos gurus. Eu fico assim, chateado quando alguém olha para mim e fala assim: ah, pastor é o cara. Não sou. O cara é Jesus. Não sou o cara. Não tenho pretensão de ser, nem quero ser. O cara é Jesus. Mas o ser humano, quase sempre, ele cria meio que uma estigma em cima do líder. E eu vejo isso, a oração do pastor é mais poderosa. A palavra do pastor é uma palavra mais abençoadora. Todos querem estar em volta da figura do pastor. Eu sei que isso aí é legal, porque eu também já tive... quando eu era mais novo, eu gostava quando meu pastor me levava, pastor João Batista, eu saía no carro, eu saía muito com ele. A igreja onde você é membro, fala para ele, a igreja onde ele é membro, nós temos um pastor hoje aqui, surdo e mudo, a mãe dele está interpretando para ele. A igreja onde ele é membro, a primeira igreja batista de Vila da Penha, fala para ele aí, vai traduzindo. A primeira igreja batista de Vila da Penha, o pastor João Batista foi membro lá. E quando ele veio pastorear a primeira igreja, eu fui secretário dele todos os 5 anos que ele passou no ministério. Eu era secretário de expediente. Aquilo que a Oneida fazia, eu fazia na igreja. Então, o pastor João Batista foi quem lançou o boletim dominical, que era um papel. Naquela época a igreja não tinha mimeógrafo, que era um mimeógrafo eletrônico, porque esse álcool a gente não conseguia passar, era um mimeógrafo eletrônico. Ele passava ele sozinho, você não precisava pegar mais e colocar papel. E eu ia daqui até a Igreja Batista de Vila da Penha, toda sexta-feira imprimia o boletim. Saía daqui até Caxias, pegava um ônibus que passava por ali, pelo Largo do Bicão. Largo do Bicão, que é uma praça, e a igreja ficava ali próximo da praça. Eu entrava, imprimia e depois eu voltava. E uma coisa assim, que eu posso dizer, o pastor João Batista impactou muito a minha vida. Mas eu não deixei ele ser meu guru. Está amarrado, está repreendido. Vai ser não. Vai ser não. Porque o crente, embora tenha liderança, e precisa, na verdade, ouvir e ter carinho, admiração pela sua liderança, você não pode colocar ele no lugar que é do Senhor na tua vida. Não pode. Você vai estar falhando. Você vai estar errando com Deus. Líderes, o que acontece com muitos líderes mal intencionados? Eles, às vezes, eles estão em busca de uma glória pessoal. Tem pastores que eles crescem mais, o nome deles
é mais falado do que o próprio nome de Jesus, o nome de Deus. Não quero isso para mim não, irmão. Sem não estar nesse nível, às vezes eu já carrego uma carga enorme. Eu não quero isso para mim. A Bíblia vai dizer lá em Ezequiel, coloca aí, Marquinhos, Ezequiel 13. Ezequiel 13. Ezequiel 13, versículo 1, 2 e 3. Poderia usar vários textos, irmãos. Eu estou tentando reduzir usando 1 ou 2 textos. Isso, 3 no máximo de cada. Ezequiel 13, 1 vai dizer o seguinte: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas não. Tem muita gente hoje liderando igreja, são líderes de igreja, são cantores gospel, que nós já fizemos deles nossos gurus. A nossa vida, ela é influenciada por tais pessoas. A nossa forma de pensar é influenciada por tais pessoas. E aí que está a questão, porque Ezequiel vai chamar a atenção e diz que, na verdade, esses profetas de lá, do passado, lá do povo de Deus, só falavam coisas do seu coração, não era do coração de Deus, não. Não tinha nada a ver com Deus, tinha a ver com o coração pessoal deles. E aí no Novo Testamento a gente encontra dizendo o quê? Que muitos no final dos tempos apareceriam muitos falsos profetas. Nós estamos no final dos tempos, então você pode acreditar, muita gente vai levar muitos. Só na cultura evangélica no Brasil que alguém pode ser pastor sem no mínimo ter formação teológica. Só na cultura que alguém vai ser pastor sem formação teológica, terceiro grau, uma faculdade. Eu conheço vários pastores e os chamo de pastores, mas sem ter nunca passado por um banco, ter estudado hermenêutica, teologia sistemática, não sabe o que é soteriologia, não sabe o que é antropologia, não sabe o que é hamartia, não sabe o que é nada disso. E são pastores. Por quê? Porque aqui no Brasil você pode abrir uma igreja assim. Você vai lá, aluga um local, começa a pregar, e às vezes você é uma pessoa eloquente e você começa a atrair pessoas. E as pessoas, na verdade, seguem. Isso se torna uma prisão, isso aprisiona muitos por falta de conhecimento. Sabia que se você tiver um conhecimento bíblico, você consegue, na verdade, desfazer as obras do diabo na tua vida? Não há super cristãos, não há super pastores, não há super nada. O Papa não é super. Na verdade, eu e você, qualquer líder, nós somos ridículos. Não ache porque você às vezes é líder, porque você canta no louvor, que você é melhor do que qualquer uma outra pessoa, não. Nós não somos. Nós não somos. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Eu comecei a falar sobre... Eu comecei a falar isso no primeiro dia e não terminei. É tanta coisa na minha mente, assim, pipocando assim, tanta informação. O templo, a arquitetura teológica do início da igreja, quando a igreja começou a construir o templo, era em formato de cruz. Toda a igreja cristã, ela tinha esse formato aqui, ó. Ela tinha esse formato aqui. Pega como se fosse daqui para cima. As pessoas ficavam aqui, as pessoas poderiam ficar atrás e as pessoas ficavam do lado.
Grandes igrejas hoje, como por exemplo basílicas de Londres, ainda são nesse formato. As igrejas mais antigas são nesse formato. E o sacerdote, isso foi na época, não foi lá antigamente, perdão, foi na época mais próxima ali, entendeu, da reforma. O sacerdote ficava aqui, ó, onde eu estou aqui. Sabia que eu pensei nessa arrumação para poder desfigurar essa ideia de que o pastor é mais importante, de que o pastor está num patamar diferente da gente, de entender que o pastor está distante da gente? Não. Todas as coisas que eu ministrei para vocês, eu falei primeiramente para mim. Se eu pudesse, eu não teria nem esse tablado aqui. Estaria no mesmo nível de vocês. Mas eu sou mais um a lidar com todas essas prisões. Eu sou mais um, na verdade, a lutar contra mim mesmo. E aí, amado, a gente cria, na verdade, gurus, a gente começa a criar dentro da igreja. Tem gente que só vem para a igreja se o pastor estiver dentro da igreja. Nas férias do pastor, o camarada some. Eu estou mentindo? Os irmãos sabem que eu não estou mentindo. Ah, quem vai pregar hoje? Ah, é o irmão frontal. Ah, não vou na igreja não. Você está dizendo tudo. Quem fala não é pastor Elias. Lembra-se de que Deus usou uma mula para poder falar? Lembra que Deus pode usar uma pessoa até na condição de pecado para poder falar? E tem exemplos da Bíblia sobre isso. Não adore ninguém e muito menos faça deste o seu ídolo. Isso vai lhe trazer uma prisão. A lista de pastores e cantores que a gente aí idolatra aí é grande. É uma das prisões nossas. E o nosso coração só tem lugar para Deus. Você parece... Já estou encerrando já. A Lene me chamou lá em Curitiba para poder a gente ir no zoológico. E uma coisa que eu acho hoje, um pensamento meu, eu não gosto de zoológico onde os animais ficam presos. Na verdade, você está tirando deles a liberdade para entretenimento dos outros. Eu soube que agora a Quinta da Boa Vista foi mudada, parece que está a La Safari. Eu não sei, alguém que já foi já no zoológico da Quinta, agora, depois que reabriu, soube que está como se fosse safari. Aí é mais interessante. Eu lembro que nos Estados Unidos, numa ocasião, quando nós fomos na Flórida, né, Arlene, o carrinho passava e os animais todos soltos. Um zoológico onde os animais tinham a liberdade. Por que eu estou colocando isso? Porque isso aqui, hoje, é a nossa jaula. Você só sabe ser crente aqui dentro. Você não tem peito de ser crente lá fora. Você se sente muito confortável aqui. Você se relaciona muito bem aqui. Mas com de fora, você não se relaciona. Se a pessoa chega aqui e ela entra e está buscando algo novo para a vida dela, você até a recebe bem. Mas Jesus não disse que o nosso lugar é aqui. Jesus disse que o nosso lugar é no mundo. Nosso lugar é no mundo. Vós sois o sal desta terra e a luz desse mundo. Você é um leão. Você é um leão, mas está enjaulado. Eu lembro que uma das vezes que eu fui aqui no zoológico no Rio, eu me frustrei. Porque você tem aquela imagem de leão, de leopardo, tigre, não é isso? Não feroz. Rapaz, eu passei pela jaula do leão, o leão não é assim. Os crentes, Oséias, que eu tenho aqui na igreja. Falando para você mesmo. Nem glorificar você glorifica, você fica assim.
E você esqueceu, perdeu a sua identidade. Você não é de jaula. Você não é daqui. Isso aqui é mais uma prisão que nós criamos pra gente. Porque quando a igreja não tinha templo, estou afirmando isso. E tenho know-how para poder afirmar isso. Quando a igreja não tinha templo, a igreja se virava nos 30. Nas casas, nas ruas. Mas hoje, esse lugar aqui se torna uma das nossas prisões. Fernando, abaixa o som. Marquinhos tem um vídeo aí para poder você assistir. Depois a gente conversa depois desse vídeo. Era o vídeo de ontem, mas Deus tinha preparado esse vídeo para hoje. Coloca o som já logo audível para poder a gente ser abençoado. Assista esse vídeo. Mas um animal me chamou a atenção, de verdade. Quando a gente passou na parte onde estão os leões, a gente fica assim, cara, deve ser assustador, mano. Deve ter um leão assustador, cara. Deve ter um animal feroz que todo mundo vai se esconder dentro do carro e vai ficar todo mundo preocupado dele pular lá. Aí daqui a pouco a gente viu, tinha um leão abatido, sentado numa rocha. Ele olhou pra gente e fez... Tipo, é o que tem pra hoje. Parece que tá doente esse leão. Parece que tá triste ele. Eu falei, sabe o que é, amor? O leão tem uma característica interessante. A identidade do leão está justamente em ele ser feroz. Se você tira dele essa liberdade, você tirou dele. Se você tirar a liberdade, você tira a identidade. Um leão cercado de conforto, mas ele está morrendo porque foi privado do propósito. Você foi privado do propósito. Leões cercados de conforto. Igreja, membros cercados de conforto. Sabe qual a maior tristeza que eu tenho em falar disso? É que leões cercados de conforto e privados de propósito, tem mais gente que ainda não entendeu o chamado que recebeu em Cristo aqui, Orlando. E eu quero agitar você, eu quero falar, ei, coloca pra fora o rugido que você carrega dentro de você. Você é leão, querido. Ei, coloca pra fora quem Jesus te chamou para ser. Você é leão. Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de gnu? Ele é o herdeiro do trono. Você é herdeiro. Seu tio, Scar. Esse aí é o diz capetão. A Simba que a culpa é dele, Simba foge. A culpa é tua. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, timão e pum. Que quando vê o leão diz, esse cara vai nos comer. Essa é a nossa cultura. Então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata. Vamos convencer os crentes de que eles não são do mundo, de que eles são daqui. Maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? Lembra? Isso. O tempo passou. E o macaquinho. Esse aí sou eu, macacão. E diz a Simba, que agora já é um leão, mas que vive de maneira absoluta. E diz para Simba, eu conheço você. Eu conheço você. É Simba, você é filho de Mufasa. Tem um reino de Você é filho de Deus. E ele diz, não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada. Peguei a Bíblia essa semana e ó, pá. E aí o leão ruge. Porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Tem um leão. Se você é filho de Deus, tem um leão. Lembra-se, leão da tribo de Judá. Você é a herança do Senhor. Por que o leão é o rei dos animais? Ele não é o maior e não é o mais forte. O elefante é maior do que o leão e pesa 50 vezes mais do que o leão. Por que o leão é o rei dos animais? Não é o maior e não é o mais forte. Sabe por quê? Porque ele é o rei das atitudes. Atitude. Você não precisa ser o maior nem o mais forte da tua casa e do teu meio social. Você tem que ser maior nas suas atitudes. Você entendeu? Você entendeu, querido? Você entendeu que você é leão? Você nasceu para reinar sobre essa terra. A Bíblia vai dizer isso. Os filhos de Deus reinarão sobre essa terra.
E esse é o nosso zoológico. Essa é a nossa jaula. Nós ficamos presos a tantas regras. Nós ficamos presos a tanta religiosidade. Nós ficamos presos a tantos gurus, que nós esquecemos quem somos. Você se esqueceu da sua identidade. Esqueceu o porquê do seu chamado. Por que você foi salvo? Você não foi salvo para poder estar aqui dentro. Essa é a maior mentira que te prende. E a última que eu vou dizer: você foi salvo, a igreja é para estar no mundo, na sociedade, influenciando com a tua vida, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você compra as suas mercadorias, aonde você vai e vem. Você precisa rugir. Você precisa ter a atitude de mostrar que você é liberto por Cristo Jesus e de que existe um Salvador. Você entendeu o que Deus te disse essa semana inteira? No início da semana, domingo pela manhã, eu falei com a igreja e disse assim: eu não vou deixar ninguém falar. Os irmãos ficaram amordaçados aí com essa máscara. Ninguém falou nada. Mas quem veio todos os dias, eu sei que eu provoquei muita gente. E esse era meu papel. Pegar a palavra do Senhor Deus e dar uma varada como aquele macaco. E Simba, você é Simba. Ou não é? Você é herdeiro de um trono, ou não é? Você é filho de Deus, ou não é? E tudo que eu fiz foi te dar várias varadas, para que você entenda o caminho da libertação e deixar essas inúmeras prisões que nos prendem para trás. A igreja central precisa mudar. Lembra-se da ilustração que eu contei ontem sobre Alexandre o Grande? Na quinta-feira de justiça, pelos soldados covardes, que ele matava todos os soldados covardes. E quando o soldado diz assim: meu nome é Alexandre, ele diz assim: ou muda o seu nome, ou muda a sua atitude, ou você deixa de ser crente, deixa de dizer que é cristão, ou muda a sua atitude. Eu sugiro você mudar de atitude. Eu sugiro você mudar de atitude. Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor. Louvor. Alguém pega aí o meu banquinho aí, senão eu não consigo sentar aqui para poder tocar. Amados, foi uma semana para mim muito cansativa. Mais uma semana abençoadora. Não se esqueça, tá bom? De quem você é. Não se esqueça de quem você é. Você perdeu a sua identidade porque você ficou muito tempo e está há muito tempo dentro da igreja. E mais uma outra coisa, eu afirmo para você: quanto mais tempo de igreja você tem, mais ranço você tem.
mais religioso você é. Você precisava nascer novamente. Eu te amo, ó Deus. Eu te exalto. Vamos cantar esse cântico? Eu te amo, ó Deus, eu te exalto, pois ao meu lado sei que estás. Misericórdia, amor e bondade sinto em ti, e esta é a razão do meu louvor. Sem merecer, sinto sua mão a me abraçar, dando-me vida. Meu coração aberto está, habita em mim, faça morada no meu viver. Quando estou cego, sei que me guias, tu me colocas para dormir. Se estou cansado, me alivias. Essa é a razão desse louvor que eu rendo a ti. Sem merecer, sinto sua mão a me abraçar, dando-me vida. Meu coração aberto está, habita em mim, faça morada no meu viver. Se rende, querido, se rende, se rende. Eu me rendo a ti, eu me entrego a ti, eu me calo pra ouvir tua voz. Renuncio meu ser para estar bem mais perto de ti. Me ajoelho perante tua graça infinita, necessito tua glória em mim. Esse é o meu amor, essa é minha súplica a ti. Sem merecer, sinto sua mão a me abraçar, dando-me vida.
identidade com a tua vida cristã. Eu quero dizer que se você continuar do jeito que você é como cristão, você mata a tua igreja, você mata a igreja e você acaba com o reino de Cristo Jesus. Você tem uma identidade. Você é leão. Você vai ter que rugir sim. Gritar bem alto que você tem uma herança. Você é Simba. Você é leão. Lá fora você tem que ser cristão. Nem aqui dentro não. Aqui dentro você não precisa mostrar que tem cara de santo. Não precisa mostrar que é bom. Aqui dentro você pode mostrar que você erra, que você é pecador, porque todos nós somos. Mas é lá fora que você precisa fazer isso. Nós vamos cantar mais um cântico e quebrar essas prisões na nossa vida. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Sonda-me, ó Deus, como farol, como farol, como farol, uma flecha que acerta o alvo. Cante esse cântico. Adora o Senhor Deus com esse cântico. Nós vamos pedir para poder o Senhor sondar a nossa vida e quebrar o nosso coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. O Senhor te conhece, meu querido. Quebranta o meu coração. Peça para Ele, transforma-me, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então Faça essa oração, Senhor, me usa. usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Se liberte da prisão das regras. quebranta-me, Tua vida. transforma-me, enche-me, Liberte da prisão da religiosidade na sua vida. usa-me.
Liberta a prisão dos gurus. Ensine e usa-me. Sonda-me. Mais uma vez. Certo ao meu, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu estava contigo. Visitantes participaram desse instituto. Nós somos visitantes aqui. Deus falou no teu coração em algum momento. Você sentiu a presença do Senhor e quer tomar uma decisão de aceitá-lo como Salvador. Levante a sua mão. A gente quer orar por você. Alguém aqui nessa noite? Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Há mais alguém? Mas alguém queira aceitar, fazer assim, não, minha vida pertence a partir desse dia ao Senhor Jesus. Há mais alguém aqui? Levante sua mão em nome de Jesus. Há mais alguém? Vem cá. Há mais alguém, amado? Se você quiser, em nome de Jesus, vem aqui. Pode sair do seu lugar. Vem cá. Há mais alguém? Há mais alguém que queira nascer novamente? Há mais alguém que queira nascer novamente? Em nome de Jesus. A gente sabe que Deus falou no teu coração. Essa irmã veio quase todos os dias. Eu acho que só faltou um dia. No dia que ela trabalhou, né? Na quarta-feira. E amados, assim, eu via, ela sentava sempre aqui. Ela estava sedenta do Senhor. Há mais alguém? Deixa agora eu falar com você que é leão, mas que perdeu a sua identidade porque viveu muito tempo dentro da jaula, aqui dentro. Será que não é hora de você mudar? Saber que você é leão, que você tem uma herança. Ou você quer que eu dê mais uma catucada em você? Eu quero convidar as pessoas que participaram do Instituto, que sentiram que Deus falou com você em algum momento, que você conseguiu identificar as suas prisões, mas que você agora quer, na verdade, se libertar, quer. Eu convido você para poder vir e ficar aqui embaixo, aqui, olha, em volta aqui, aos membros da igreja. Estou fazendo um apelo agora aos membros da igreja. Você que é membro da igreja, você que é membro da igreja, você que é cristão, você que faz parte dessa congregação. Amém. 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 Há mais alguém que queira vir para poder a gente encerrar orando? Para mim foram dias cansativos. Eu estou lá, hoje eu estou lá com 300 e poucos e-mails que eu não abri essa semana. Não abri Facebook. Mas eu senti que Deus falou ao coração de muita gente. Quem veio aberto para receber, recebeu. Quem veio com reservas, porque tem muitas prisões, vai voltar sem a bênção do Senhor. Mas nós vamos orar nesse momento.
Eu quero pedir ao pastor Leonídio para poder orar. Vem cá, pastor. O pastor Leonídio vai estar orando, consagrando as nossas vidas, consagrando a nossa igreja. Mas não se esqueça, você é leão. Você é leão. Tem um rugido aí dentro de você, sufocado pelo ambiente que nós estamos, pela religiosidade que nós temos. Ore por nós, pastor. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos porque sentimos a Tua presença nesse lugar, Senhor. Viemos aqui, Pai, para sermos ministrados pelo Senhor, porque reconhecemos, Pai, que ainda precisamos muito mudar, Senhor. Nós reconhecemos que, embora a Tua palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós entendemos, Pai, que existem muitas prisões que atrapalham o nosso relacionamento com o Senhor e atrapalha também a obra que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós, Senhor. Mas em nome de Jesus, nós sentimos essa semana que o Senhor tem libertado-nos. Senhor Deus, as prisões que o diabo tem colocado sobre as nossas vidas, elas estão sendo quebradas no nome de Jesus. Nós podemos nos sentir livres, Pai, porque a Tua presença essa semana se tornou mais plena. Mas nós não queremos sair daqui, Pai, da forma que entramos. Mas ao sair daqui, Pai, nós queremos ser livres. Não queremos estar presos, Pai, à religiosidade, Pai, às regras que nos atrapalham. Mas nós queremos ser livres pelo Teu Espírito, para sermos luz do mundo e sal também, Senhor. Nós sabemos que somos pecadores e que a libertação do pecado só será quando formos transformados pelo Senhor. Mas, Pai, nós entendemos essa semana que precisamos ser mais santos diante do Senhor. Precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos parar de sermos coitados, de sermos injustiçados, porque o maior injustiçado foi o Senhor, que morreu pelos nossos pecados, mas que se faz presente na nossa vida. Nós sabemos que o Senhor quer libertar o seu povo. Senhor, nós queremos rugir como leão. Nós não queremos estar num lugar confortável. Nós queremos viver a natureza divina, que é a liberdade, e queremos rugir sobre este mundo, Pai, esse mundo de trevas, esse mundo que precisa da Tua luz, Senhor. Pai, abençoe, Pai, o Teu servo, o pastor Elias, que ministrou a Tua casa, que foi extremamente usado pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor continue usando a vida dele e preenchendo com o Teu Espírito, para que ele seja instrumento nas Tuas mãos, que ele não fale dele, mas que ele fale do Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz, porque a Tua voz liberta, a Tua palavra liberta, a Tua presença liberta, a Tua verdade liberta, a Tua luz liberta, o Seu amor liberta, Senhor. Tudo que aconteceu essa semana, que seja para a honra e glória do Teu nome, e que toda a palavra que foi dita aqui, Senhor, ela não voltará vazia, mas ela cumprirá o propósito a que foi designado, Pai. E, Senhor, nós sabemos que há outro falso leão, que não é o leão da tribo de Judá, que é o diabo, que ruge ao nosso redor. Não permita que ele tire essas palavras que foram colocadas no nosso coração sobre liberdade, mas que estas palavras, elas tenham frutos, e que a Igreja Batista Central entre num tempo de mudança, e que essa igreja, Pai, seja referência nessa cidade,
porque essa casa é sua, essa igreja é sua, mas essa igreja não é uma prisão. Essa igreja está aqui para libertar esse povo de magia das trevas. Então use os teus servos, cada irmão aqui de dentro, como um leão, mas um leão livre, que representa o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus. Estamos saindo daqui, Pai, muito felizes pela Tua palavra, e que o Senhor continue fazendo aquilo que o seu coração propôs a fazer, e não faça a nossa vontade, porque a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Agradecemos por essa irmã que tomou essa atitude de vir aqui na frente, que ela possa ver, Pai, na vida dela os frutos dessa decisão que ela acabou de tomar, e que o Senhor continue cuidando da vida dela e da vida de cada um de nós aqui presente. É isso que nós te pedimos e te agradecemos por tudo que aconteceu aqui, para a honra e glória do seu Filho Jesus, que reina e governa para o todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Amém, querido.